Olá, meus amores! Que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Estou muito feliz hoje, amores. Eu estou sempre feliz aqui quando eu vou receber um convidado, uma convidada. Mas hoje eu tô é mais especial ainda, porque fazia muito tempo que eu não a via e é uma médica maravilhosa, mas eu conheci ela lá atrás. Então eu pude participar de um momento onde eu nem sabia, talvez nem ela imaginasse que ela seria uma médica tão grandiosa aqui. Eu estou aqui com a doutora Giovana Micheloni. Ai, que Ai, apresentação mais linda, querida! Rê. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Você me conheceu quando acho que eu estava pensando em fazer medicina, né? Exato, E exato. agora deu Sabe, e certo. te ver formada, te ver, sabe, exercendo, Ai, muito bom. é tão bonito de ver. E outra também que eu tenho uma filha que está fazendo medicina, então, assim, é muito lindo, é uma profissão que eu admiro demais. E te ver brilhando como você tá, me encanta, me Ai, enche os olhos de muito orgulho. obrigada. Ai, Adorei o convite, adorei estar aqui. É um ai, prazer muito, enorme. muito bom, muito Muito bom. bom. E agora a gente vai começar, né? Vamos Oficialmente, falar. com a Temos muitos pergunta, assuntos. muitos assuntos para a gente falar. E eu quero que você se apresente com a pergunta que eu gosto de abrir. Quem é você, doutora Giovana? Então vamos lá. Eu sou a Giovana, sou do interior, sou de São Carlos, sou uma médica endocrinologista que trabalho aqui em São Paulo há algum tempo. Trabalho muito com mulheres em várias fases da vida. Adoro trabalhar com mulheres, tanto mulheres na fase de puerpério, gestação, mulheres na menopausa, mulheres com alteração de peso. Uhum. Então, eu acho que meu propósito é ajudar as pessoas. Eu gosto de gente, gosto de cuidar de gente, gosto de conhecer histórias. É E maravilhoso, estamos né? aqui. E a gente se Só. identifica nisso, que eu também. Meu público é, Sim, é feminino, 90%. sim, É sempre me dedicando à causa das mulheres. Isso é maravilhoso. muito bom. Como E, essa identificação com a parte endócrina, Giovana, como que foi, né? Porque eu imagino que eu sou encantada, porque eu precisei muito né, enfim, fazer diagnóstico e tal. E essa coisa, a parte endócrina que a gente sempre imaginava lá atrás, antes de passar por toda essa questão hormonal que eu enfrentei, eu tinha a noção de que o médico endócrino ele cuidava só quem engordava, quem emagrecia, né? E não, a parte hormonal né? É só quando a gente está tudo passando, é é muito muito. mais amplo, Sim, né? sim. E essa coisa da saúde da mulher é de extrema importância. Sim, sim. É, a endocrinologia é isso. Muita gente se baseia com a questão do peso, né? Ah, o Isso, endócrino é o que faz ajudar a perder peso. E é muito mais que isso. A gente tem muitas glândulas no nosso corpo e essas glândulas produzem hormônios, como sim, por exemplo a glândula tireoide, tem a hipófise, que é o sistema nervoso central que sim. produz hormônios, tem a glândula adrenal. E o endócrino, ele vai cuidar do metabolismo no geral. Então, ele não vai cuidar só da tireoide, só dos hormônios da mulher, só do hormônio do homem, da testosterona. Ele vai cuidar do paciente como um todo. E para isso, cuidar do metabolismo. E eu acho que é isso que me encantou, assim, sabe, Nossa, na endocrinologia. e essa parte do metabolismo, ela é muito desafiadora, Sim, sim. não é? Porque eu aprendi tantas coisas. Primeiro que eu aprendi, e eu quero ver o que você fala sobre isso, que se você não dorme bem, você não emagrece. Isso é novo para mim. Exatamente. Eu falei, oi, hello. O que tem a Exatamente. ver um sono com. Procede, Exatamente. doutora? Totalmente. A gente já tem estudos que comprovam que quando a gente não tem uma noite de sono reparador, então quando a gente entra no sono REM, não entra no sono REM, quando é aquele sono que fica acordando, ou quando são poucas horas de sono, que a gente sabe que a gente precisa de no mínimo 6 a 7 horas de sono por noite. Quando a gente não tem isso, a gente aumenta os nossos hormônios da fome e diminui os nossos hormônios de saciedade. Uhum. Então, é normal, quando você não tem uma boa noite de sono, você ter mais apetite e, além disso, você tem mais apetite por alimentos calóricos. Então, você quer comer aquelas coisas mais palatáveis, alimentos mais palatáveis, um pão, um As doce, coisas mais mais gostosas, vamos gostosas. falar a verdade, né? Então, é comprovado. Além disso, você fica mais cansado. Quando você está cansado, você não vai ter disposição para fazer atividade física, né? Então, eu Uhum. vejo muito isso, assim, no consultório, a queixa do cansaço e tal. Eu pergunto direto, como tá o sono? Ah, não tá bom.
Então, é o primeiro ponto, assim, eu acho que é uma base que a gente tem que sempre cuidar. E eu acho interessante isso que você está trazendo, e acho que, não sei se é protocolo médico, mas não sei, acho que deveria ser, é, pedir uma polissonografia, mesmo que o paciente fale que o sono dele é bom. Por quê? Porque eu falava que o meu sono era bom. E nem sabia. E eu não sabia, e fiquei relutante para fazer uma polissonografia e descobri que eu tinha 24 apneias por Olha hora. só. E a Oi? apneia é leva a um risco cardiovascular super alto. Exatamente. Então, assim, foi um exame Relativamente simples, porque né? estava difícil, o emagrecimento não estava vindo, tem alguma coisa, vamos investigar, me virar Olha de cabeça só. para baixo. E esse foi um dos exames e que ali foi um indicador de investigação que mudou tudo, todo o Olha curso. só que Foi muito interessante. interessante. É isso. E quando a pessoa tem apneia, ela não percebe na maioria das vezes, né? Exato, exato. Então tem Eram que mini, investigar. mini apneias, e aí, enfim, a apneia que faz com que o teu corpo desperte, então Uhum, ele não mantém o ciclo normal. Enfim, e aí vai todo aquele estudo sim, que você, que a gente aqui deste lado, a gente não sabe. exatamente. E às vezes você não está emagrecendo por conta do sono, por Exato. exemplo, que no meu caso foi um ponto de extrema importância Olha só, para isso ser trabalhado. é muito legal falar sobre isso, porque a polissonografia é um exame relativamente simples e tem alguns parâmetros, a gente também não pede para todos os pacientes, claro, a gente Sim, tem que ter uma suspeita, mas tem alguns parâmetros nos exames de sangue, então quando o sangue está um pouco mais grosso, chama atenção, quando o olha, paciente tem picos de pressão, também pode ser uma causa, quando o paciente ronca, né, às vezes tem um sim, parceiro que fala, não, ele está roncando à noite, demais, chama né? atenção. E quando a gente tem esses picos, além de aumentar a pressão, o risco cardiovascular, toda hora que a gente desperta, a gente interrompe a produção dos hormônios que são necessários para a gente tá bem, né? Eu lembro que o médico falou assim, que ele disse assim, Renata, olha só como isso é importante. Cada apneia ali que você tem, teu organismo vai falar, olha aqui, galera, vamos acordar a Renata. Exato, E esse galera, vamos acordar a Renata, a gente vai precisar de adrenalina. Então, o exatamente. pico de insulina, eu Vai lá em falei, cima. oi, oi, oi. E aí você vai vendo que vai fazendo sentido Isso. e você fala, uau, que leitura incrível. É isso mesmo. Tanto a parte de cortisol, hormônio de crescimento, melatonina. Então, muitos dos hormônios que a gente precisa para o nosso metabolismo funcionar bem, tem o que a gente chama de ciclo circadiano. Isso. Então, tem que você ter essa produção noturna. E até, além da questão da apneia, é a questão da higiene do sono. Então, pessoas que às vezes dormem com uma luzinha, não é legal. Uhum. Sabia que até a luz do aparelho da televisão, ou de alguma coisa que fica piscando pode atrapalhar a produção de melatonina. Nossa. Então, você ter um ambiente totalmente escuro, fechado, silencioso, se preparar para aquele momento, É, não ficar olhando o celular, que é uma coisa que hoje em dia que é é muito difícil, difícil. é difícil. Então, para a gente ter uma boa noite de sono, tem que se preparar mesmo. Porque se a gente sobreviveu tantos anos com o despertador, aquele que fazia aquele barulho infernal, Exato. por que a gente fala? Porque a maioria das pessoas falam assim, ah, mas olha só que eu coloco o celular para Despertador. despertar, né? É. E a gente pode mudar isso. Nós sobrevivemos muitos anos sem Sim. o aparelho celular. Ou às vezes deixar o celular longe, pode ser uma tática. Também deixar no banheiro, um lugar que você consiga escutar, mas Exato. não fica ali do lado, né? E aí também vai ter que levantar para poder Para desligar. pegar. Exato, exatamente. Que isso também é bacana, porque além de a gente acabar pegando no sono de novo, enfim, É, né? É muito muito bom. interessante a gente prestar atenção. E a parte hormonal, Gi? Eu gosto dessa Você parte. gosta dessa parte? Eu gosto. Essa parte, eu nunca me chamou atenção até que a gente fala, oi, tá acontecendo comigo, Exatamente. né? E então eu lembro que mais jovem eu não me atentava, assim, eu falo que o time que tá ganhando a gente não nem se toca, né? Sim, Vai fluindo. E conforme você vai ficando mais madura, as taxas vão mudando, vão caindo. vão caindo, né? E aí vai mudando.
E mexe com o humor, e mexe com o peso, mexe com o metabolismo, mexe com o cabelo, mexe com tudo. Com tudo. Com humor. Com o humor, com a unha, Exato. não é? E é legal, eu acho que a gente também não falava muito sobre isso, né? Então pensa nas nossas mães, nas nossas avós, mas elas passaram pela menopausa bem? Provavelmente não, né? Elas tiveram É, sintomas, mas como isso não era falado, a gente não era debatido, e a sim. mulher meio que, ah, não, é isso mesmo, tem que, isso acontece e acha que é normal, e não é, né? A É, e, gente, e tem uma coisa também, Gi, que eu lembro da minha mãe, quando ela entrou na menopausa, e que ela falava, e que a reposição hormonal não era vista como é, porque falava, ela é cancerígena, exatamente. tá? Eu ouvi muito isso lá E atrás, até hoje entende? tem informações Então, assim. aí você fala, em quem que você vai acreditar, né? Exato. Porque até desmistificar isso, Uhum, sim, ainda tem isso. tem. Eu recebo muitos pacientes que falam: ah, eu fui em outro profissional que falou que a reposição hormonal dá câncer. E a gente sempre, assim, eu tento sempre fazer uma medicina baseada em evidências, né? Sim, A gente se baseia no que a gente tem de estudo, no que a gente tem de comprovação. E a gente sabe que a reposição hormonal, ela é muito segura. sim. Claro que não é para todos os pacientes. Quando é um paciente que tem um nódulo de mama, um nódulo na mama que foi suspeito de câncer, alguma coisa nesse sentido, a gente não vai fazer uma reposição hormonal com o estradiol, né? Mas a gente Uhum. também tem outras coisas que a gente pode fazer, outras medicações. Mas a reposição hormonal, para a grande maioria dos pacientes, quando não tem fatores de risco importante, como antecedente de câncer de mama, ovário, episódios de trombose também, que são contraindicados, ela é muito segura. E, Uhum. pelo contrário, ela é um fator protetor. Protetor para o coração, protetor para o osso. Eu vejo muitas mulheres na menopausa Nossa, que chegam com quadro de osteoporose. E o estradiol, que é o hormônio feminino, ele é protetor também para o osso. Então, a reposição hormonal ela é muito segura, quando feita de uma forma, né, com um profissional te com cautela, acompanhando, com sim. exames. E o Então, acompanhamento. exatamente. Não é uma fórmula que é igual para todo mundo, né? Então, é Uhum. sempre individualizar o que funciona para uma pessoa, o que funciona para outra. Mas a reposição hormonal melhora muito a qualidade de vida das mulheres, melhora muito os sintomas. Eu recebo paciente que fala: nossa, eu agora estou me sentindo eu mesma, sabe? Voltei, Exatamente, voltei para casa, voltei para exatamente. dentro, né? Porque É, é um período em que você não se reconhece. exato. É difícil. Você sabe, você falou sobre isso, eu lembro que quando eu estava enfrentando o auge do meu hipertiroidismo, quando eu descobri, eu fiquei, assim, emocionalmente muito abalada, afetou tudo, mas eu nunca esqueço, eu tive uma crise de choro e falei, eu tô com saudade de mim, Olha só. Porque você não se reconhecia eu não me mais em reconhecia meio mais. a Aquele tanta coisa, né? turbilhão, coração a 165, em repouso, sem poder fazer um exercício físico, Olha só. sem poder subir escada, porque eu podia infartar a qualquer momento. Uhum, sim, sim, Né? Era uma bomba relógio. Eu nunca sim. esqueço de um médico que falou: você é uma bomba relógio. O hipotireoidismo é uma condição. Então, foi bem difícil. Eu lembro também que se eu tivesse tido um bom endócrino como um primeiro médico, Uhum, quando eu recebi o diagnóstico, o curso seria diferente. Olha a importância de explicar, porque assim, a gente imagina, eu sem saber, e eu imagino que você tenha pacientes assim, que fala assim: ah, eu tenho um problema na tireoide, a que engorda ou que emagrece, exatamente. tá? No senso comum, é isso que as pessoas falam. É mesmo. Então, eu também era essa pessoa. Sim, E aí, quando eu soube que era a que emagrecia, eu pulei de alegria, né? Ai, sim, que bom. Melhor essa do que a outra, sim. né? Sem saber da gravidade, porque, né? Então, assim, eu fui descobrir isso depois de ter me perdido muitas vezes, porque eu não fiz o tratamento como deveria, porque eu não Entendi. tinha entendido a gravidade disso. Então, é, eu lembro que eu falei muito para minha filha, né? Fazendo medicina, e ela tá fazendo ainda, e eu falei para ela: filha, eu quero que você seja uma médica
que fale uma linguagem mais simples para que o paciente possa entender. Uhum, Falei sim, isso para ela, porque a mamãe quase morreu, porque eu não sabia. Se eu, né, o que eu queria que ela tivesse me falado, olha, é tão sério isso, é muito mais sério. Um paciente que tem o hiper mata. sim, sim, O hipo é mais difícil, mas o hiper que você não... Sabe, esse tipo de alerta iria fazer com que eu realmente enxergasse a gravidade dessa importância, né? sabe? É, Então, que bom que eu tive depois a oportunidade de conhecer, e eu sempre falo sobre ótimo, isso, que a gente não pode brincar, é sério, exato, é exatamente. sério. E às vezes, não é assustar o paciente, mas é trazer, dar consciência. Uhum, Porque tem paciente, porque quando você, um exemplo, né? Quando eu comecei a tomar, eu comecei a engordar. E eu falei, opa, eu não quero engordar, eu vou parar. sim. Isso acontece, você falando, até pensei, pacientes, por exemplo, diabéticos que usam insulina. Ah, A insulina é um hormônio que às vezes pode também levar a um ganho de peso, mas você ter uma diabetes descompensada é muito grave. Então, é encontrar um equilíbrio e saber ali a importância do hormônio e do tratamento realizado da forma correta, né? você sabe, Giovana, que assim, eu sou psicóloga e cada ser humano é de um jeito. É. Então, eu não estou falando que o médico fez errado comigo. É que eu tenho um perfil. E a gente tem que tentar ler, né? Isso! O Entender. médico, vocês são médicos, mas vocês precisam também de uma certa psicologia. Precisa. Precisa, para poder entender este paciente, que pode ser teimoso como uma Renata da vida, Exato. e de saber que, olha, não avisar, olha, você pode engordar e você vai precisar manter, Uhum. até que teu organismo, sabe, fazer o prognóstico, falar do que vai acontecer, porque eu falei, bom, tô tomando 5 comprimidos de Tapazol, Tapazol. Aham. imagina, em 20 dias eu engordei 6 quilos. O que que eu fiz? Vou tomar um só. Porque na verdade não é nem que você engordou, mas porque seu metabolismo estava voltando ao normal, né? Exatamente, eu Ao estava que ele era. ao que era. Então, mas eu não sabia. E eu falei, se eu tô tomando 5, eu vou continuar tomando Não. um. Entende? Assim, muito irresponsável, não estou Sim, falando sim, que eu sim. fiz, mas talvez existam outras pessoas também que possam ser irresponsáveis, e é uma irresponsabilidade pela falta de conhecimento. É. Eu acho que é importante nós, como médicos, assim, entender exatamente o que você falou. Tem pacientes que você precisa ser um pouco mais claro, falar de uma forma claro, que você não vai, né, assustar o paciente a ponto dele não querer mais voltar no consultório, Sim, mas você também não pode minimizar ali, né, nem para mais nem para menos. é, Então, explicar, eu gosto sempre de explicar. Ó, o que você tem é isso, nós vamos fazer um tratamento assim. Pode ter efeitos colaterais, todo tratamento pode ter efeitos sim, colaterais, isso pode acontecer, mas ter essa liberdade também de você ter essa comunicação com o médico, mandar uma mensagem, ligar, marcar uma nova consulta, para ter uma troca para legal, ter, né? Para exato. o médico não ficar naquela posição de superioridade, eu sei tudo e o paciente não sabe nada. Acho que a gente tem que ir trocando mesmo, né? É, e é um universo, um ser humano ali na tua frente é Exato. desafiador. É, Para é vocês também difícil. é É. desafiador. Porque tem paciente que você tem que ser mais um pouquinho mais enérgico. Tem paciente que você tem que ser um pouquinho mais tranquilo. Não, tudo bem, vamos mais com calma. E tem paciente também que não consegue expressar É, o que ele sente, não vê a importância de falar, às né? vezes demora, né, para se soltar É, mais. esses dias eu falando com meu filho, e aí eu falei assim, você explicou? Explica para o médico o que você sente, que tipo de dor. Ele, como assim, mãe? Eu falei, olha, eu falo pro médico, falo assim, doutor, olha, eu estou sentindo uma cólica, que é uma fisgada, como se fosse um anzol que pegou na boca do peixe e puxa. É Não. essa dor que eu sinto. A forma de explicar. Ele foi bem específico. E aí ele falou, mãe, oi, isso é jeito de. Eu falei, olha, o meu jeito de explicar as dores são assim. É uma dor que pressiona, que esmaga, entende? Ou seja,
cada ser humano é um universo, não É é? mesmo. Você falando, eu lembrei de um caso também que eu atendo muitos casais. Geralmente a mulher passa em consulta, Ah, dela leva o marido, obrigado, né? sim, Geralmente ele não ge- quer estar a da ali. terapia não é diferente, tá? É, vai porque tem que ir. Daí o marido sempre, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, é só porque ela falou para eu vir, vou fazer uns exames. Daí eu perguntei também para homem, principalmente depois dos 40, 50 anos, né? Perguntar queixas de libido, Sim, perguntar como o paciente está se sentindo. E o homem tem mais dificuldade, de né, de falar. se abrir. Sim. Daí saímos da consulta, né? Pedi os exames, daí ela me manda uma mensagem. Gi, ele não quis te falar, mas ele tá com algumas queixas, tem algumas coisas que não estão muito legais e tal, tal, tal. Eu falei, tá, então a próxima consulta deixa ele sozinho, né? Não Isso. vem junto, deixa ele vir sozinho. Daí fomos conversando, ele foi se sentindo mais à vontade e a gente descobriu várias coisas que não estavam legais. É. Então, olha como é uma linha bem tênue, né? Sim, Que a pessoa tá ali, vocês não têm bola de cristal, o médico, é, ele precisa da ele precisa informação, da saber. queixa. Sim, Aí entra o estado emocional, que a gente sabe que tem pessoas que só de saber que vão passar numa consulta, a pressão já já aumenta. aumenta. É isso Não é? mesmo, é isso mesmo. Então, você imagina o emocional para algumas pessoas. Tem gente que não anota o que precisa perguntar, assim como tem aqueles que trazem Um uma bíblia, não caderninho. é? Eu gosto do paciente que anota tudo, que vem perguntando, porque não sai com dúvida, né? Exato, não sai com dúvida, exato. Isso Isso é é muito bom, importante, né? muito Mas bom. aí é que tá, o ser humano não é assim, Não, todo mundo igual, não, então precisa ter essa empatia de fazer uma leitura, aprender a ler o paciente, exatamente, exatamente. E poder ajudar, que é o que nosso é, papel, né? que é o papel. É o nosso papel, é ajudar e não julgar também. Eu acho que tem muitos pacientes que têm um receio de ir ao médico. Eu atendo muitos pacientes com obesidade, né? Que é uma área Uhum. que eu gosto bastante, atuo bastante, e já tem esse preconceito de, eu vou no médico, ele já vai achar que eu sou, né, não me cuido, que eu não tenho força de vontade. Então, o paciente já tem esse medo do Já chega um pouquinho julgamento, machucado, né? já, achando. E daí eu sempre falo assim, ó, a obesidade é uma doença, não é culpa sua, eu tô aqui para te ajudar, não para te julgar. Se de uma consulta para outra ganhou peso, tá bom, o que que a gente fez que não deu certo? O que que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? E construindo ali juntos, né? Eu acho que É isso é porque a importante. sociedade, a família, às Sim, vezes a própria pessoa, né, acaba se julgando. sim. Obesidade é uma doença muito difícil É de difícil. tratar, muito difícil para os pacientes, para a família. É algo que tem que ter um acompanhamento de perto, tem que ter medicação muitas vezes, acompanhamento psicológico. E existe uma negação também, né? Porque assim, é, é interessante porque às vezes a pessoa chega num nível, o paciente chega num nível que aonde ele se perdeu, porque quando eu me formei em psicologia, eu fiz a minha monografia na faculdade sobre anorexia nervosa. Eu Olha sempre gostei de só. trabalhar com emagrecimento, Sim, sim. né? Com essa parte, adorava. E então eu fiz sobre anorexia nervosa. Então, assim, eu sempre tive bastante atenção para isso, né? E interesse, né, para essa área alimentar. E aí você fala assim, aonde o paciente se perdeu, que ele chegou num limite, e porque ele se perdeu. Uhum, Muitas vezes sim. ele só desperta quando ele fala, uau, eu tô com 180 quilos, Uhum, eu tô com sim. 150 quilos. Às vezes ele vê uma foto É que ele e. tinha 60 quilos e de repente ele olha e fala assim, onde eu estava que eu me Exatamente, perdi? É exatamente. como é uma ausência de si, É. uma não percepção, são várias coisas. Então é muito mais profundo, né? Eu imagino também para vocês ali, né? Ele chegar ali e falar eu com vergonha muitas vezes. Sim. Às vezes até como uma forma de punição, às vezes, né? Assim, já não tô bem, não vou me cuidar, não coloca a saúde como prioridade, né? Vai se deixando cada Sim, vez mais de lado e é. em segundo E é um caminho plano. sem volta, Sim, sim, não é? E vai muitas vezes procurar uma nutricionista, procurar um médico quando já está assim
com muita alteração. Não pelo endócrino. Foi em algum médico, porque sentiu alguma dor, foi num cardio, e aí o cardio falou, não, você tem que Você procurar. tem que perder peso, né? Exato. É, Aí sim, é, olha o caminho que é feito. é E complexo. aí já pode chegar com Sim, um preconceito, uma é. defensiva, muitas vezes, né? É muito multidisciplinar. A obesidade a gente tem que tratar com um endócrino, com um bom nutricionista, que vai saber também individualizar a alimentação para aquele paciente, com um bom psicólogo, com um É, educador físico, que a atividade física, né, é é essencial, a importante. gente sempre tem que reforçar isso. Então, avaliar esse paciente como um todo e cuidar dele também da causa base dele, não só cuidar do excesso de peso, cuidar dele de uma forma muito mais completa. Eu lembro que eu atendi uma moça e ela estava acima do peso e ela me procurou para trabalhar isso, né? Uhum, Emagrecimento. Só que conversando com ela na primeira consulta, eu falei: agora você não vai fazer, agora você não vai tratar o teu emagrecimento. uhum. Porque a dinâmica familiar, emocional dela estava tão pesada, ela não ia ter sucesso, seria mais uma frustração para a vida dela. Uma dificuldade, né? Mais uma frustração, entende? Então, assim, porque pela restrição, né? E Sim. aí você fala, nossa, mas mesmo assim ela teria que fazer sim, mas começar às vezes uma dieta restritiva, calma que não é o momento. Eu vejo essa ansiedade em muitos pacientes que já chegam querendo usar uma medicação. Ah, ainda mais agora que tem as medicações da Ah, eu queria moda, falar sobre as as medicações das canetinhas, canetas. e já vem usando. Eu falo das medicações, é o último ponto da consulta, porque a gente tem que trabalhar o ambiente familiar, o ambiente social, a parte psicológica, como ele está organizando a alimentação dele. Se é um paciente que come fast food todo dia à noite, não tem medicação que vai conseguir fazer com que ele tenha, né, um sucesso. Então, ver vários fatores antes da gente pensar na medicação. A medicação é muito bem-vinda, eu sou fã de medicação, mas ela não pode ser sozinha. Você Ela sabe que eu tem. tinha um preconceito muito grande com medicação? Ah, Eu fiquei muito muita resistente. gente tem, muita gente tem. Muito resistente, porque dentro de mim era algo que eu pensava assim, não vai ser mérito meu. Eu não consegui sozinho. Eu não consegui, É, sabe? Eu sou fraca. é. Eu tinha isso. E eu ouvi de um médico a seguinte questão. Ele falou assim, Renata, é o que a gente estava conversando antes, né? O organismo, ele vai buscar, não, você se manter acima do peso X quilos, quanto mais tempo acima do teu peso, pior é para você. Uhum, Então a medicação ela vai te ajudar a não se manter, é que tá difícil de perder peso pelo sono, por isso, por aquilo, por uma série de coisas, tá inflamada, tá não sei o quê, é tanta coisa, uhum, vai te ajudar a medicação, né? exatamente. Porque o teu organismo sempre vai voltar a buscar aquele maior peso. Isso. Ali ele me convenceu. Aí você entendeu. Ali eu entendi. É uma luta que muitas vezes sozinho não é que não vai conseguir, mas a medicação, ela vai ajudar, eu falo que é uma muleta. Então, tem atividade física, tem alimentação, tem acompanhamento psicológico, e é uma muleta que às vezes você precisa dela para conseguir caminhar. E sem ela, você até às vezes iria chegar. É como aquele bastão na neve. Exatamente, que ele vai te dando um apoio para você conseguir ter um sucesso, não um sucesso em quilos, perder 5 quilos, um sucesso de qualidade de vida, de ter energia, de ter disposição, de ter uma saúde com os exames legais. E isso que você Perfeito. falou tem todo sentido. O nosso corpo, ele sempre vai querer voltar para o maior peso que a gente já teve na vida. Então, se eu pesei 100 quilos uma vez na vida, eu sempre vou ter que batalhar e lutar para não chegar mais nesse peso. Não tem um delete ali, amada, não tem um negócio como Infelizmente, não. reprogramar esse cérebro e falar: Poderia. Olha, se a gente esquece descobrisse disso isso, desse passado. deixa pra Tem lá como aquilo fazer lá. isso? Poderia, né? Não tem? Não, que eu Ai, saiba, não, não. Lucas, como? Mas a gente tem mecanismos para, é o que eu falei antes também, né? Que a gente que é uma, como se fosse um cabo de guerra.
Então, o nosso corpo ele vai buscando e puxando a gente para tentar voltar para aquele peso e para o nosso metabolismo ficar mais devagar. E a gente tem que puxar do outro lado. Como? Primeiro, com atividade física, que é o que vai fazer nosso metabolismo ter, né, a gente gastar mais calorias, massa muscular, que é uma coisa que a gente tem que ter. Quanto maior nossa massa muscular, maior nossa taxa metabólica basal. Nossa, essa parte também é bem desafiadora para Bem entender. desafiadora, é. Para entender. A gente tem que ganhar músculo, tem que ganhar músculo, tem que fazer musculação. A gente tem que fazer musculação, tem que ter uma boa ingesta de proteína, porque isso, principalmente para a mulher, é uma dificuldade. A gente não come a quantidade de proteínas que a gente deveria. E a medicação, falando um pouco desse cabo de guerra, às vezes é o que vai fazer a gente segurar para não puxar para outro lado. Então, muitas vezes ela é necessária. O nosso corpo ele demora cerca de 2 anos para se acostumar com o novo peso. Então, muita gente erra aí. Ah, eu usei o remédio, emagreci, vou parar o remédio. A fase de manutenção do peso é uma das mais difíceis. Por isso Nossa. que a medicação, ela pode, não precisa nem você, não precisa estar perdendo peso. Se você está mantendo o peso, já é um sucesso. Então, isso é interessante Então, também. então leva mais ou menos essa para reprogramar 2 anos? Mais ou menos. Claro que isso, né, é individualizado, tem vários Sim, fatores que podem, né, sim. atrapalhar, mas pelo menos 2 anos. Então vamos lá. Vamos voltar para dar um exemplo. Se a pessoa vai lá, pega as canetas da vida, vamos pegar a mais popular aqui, não sei se é, mas aqui eu mais conheço, que todo mundo fala é da Ozempic. Tá, vamos pegar a Aham. Ozempic. Aí vai lá, compra uma Ozempic, porque precisa perder 5 quilos. Pouco. Aí emagrece os 5 quilos e no outro mês não toma mais abandona. Compra uma caneta só, fez um tratamento de um mês, perdeu os quilinhos que queria, e aí volta de novo, e às vezes volta mais, porque eu vi várias pessoas que o peso ainda dobra o peso. Exato. E é o que eles falam do efeito rebote, né? A medicação dá efeito rebote? Não. Nenhuma medicação, nem cirurgia bariátrica, tem a capacidade de dar o efeito rebote. O que O que acontece acontece? nesse estilo de paciente até que você citou? É o paciente que usa a medicação e não tem a mudança de hábitos, não se Hum, movimenta, não tem uma alimentação rica em proteína, não tem uma prática de atividade que favoreça o ganho de massa muscular, não muda os hábitos, não dorme bem, tem um nível de estresse muito alto. Então, esse paciente que usa a medicação e acha que, tá, eu usei, perdi um peso, vou parar a medicação, e não muda os hábitos, daí esse paciente vai ganhar peso de novo, né? entendi. Então, a medicação não causa efeito rebote, mas a medicação, ela tem que vir acompanhada de várias outras mudanças para a gente conseguir esse sucesso a longo prazo. Um paciente que quer perder 5 quilos, que às vezes não tem uma obesidade tão grave, mas ele pode usar a medicação até por menos tempo e usar essa medicação junto com uma mudança importante para Então, conseguir mas ter um não resultado. é esperar o milagre só da caneta Não, sem fazer de nada, jeito nenhum. porque Senão daí é gastar dinheiro fora, vai sabe? jogar Jogar dinheiro dinheiro fora fora. porque vai voltar, vai acabar voltando. Vai voltar, exatamente. Por isso que é Nossa. importante usar com acompanhamento. Eu vejo muitos pacientes também usando sem acompanhamento. Então, não sabe nem direito a dose que tem que usar. E é uma medicação que, quando bem indicada, ela é excelente. É uma das melhores medicações que foram descobertas nos últimos anos, eu acredito, em questão de Para diminuição de risco obesidade. cardiovascular, para obesidade, diminui gordura no fígado, ajuda na questão de diabetes. É uma medicação maravilhosa. Mas é um remédio, né? E como todo remédio, ele tem suas indicações, suas contraindicações, suas doses, como usar, qual dose usar, como fazer a progressão. A gente vê, tem umas notícias, né? Paciente que usou Ozempic e foi parar no hospital. Então, o que acontece? Às vezes usou uma dose extremamente alta de uma medicação, que ela Sim. diminui o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo no estômago. O paciente pode ter ali sintomas gastrointestinais muito importantes, então náuseas, vômitos, isso pode levar a quadros de desidratação. Então, também não é uma medicação isenta de riscos, apesar de ser muito, Por isso né? que é tão importante você estar bem acompanhada, Exato, né? exatamente, Ser, tá sendo orientada. exatamente. E até ver se é o caso também. Às vezes, hoje mesmo, eu atendi um paciente que a gente tinha conversado sobre a medicação, mas tinha deixado em segundo plano. Ele voltou super animado, fazendo atividade física, se alimentando bem,
E a gente viu que no caso dele, a questão não era tanto a quantidade de comida, era mais a parte emocional. Então, entrando com uma medicação que ajudasse ele um pouco mais na parte emocional, um ansiolítico, foi o que foi para ele a melhor opção, O que o precisava. que precisava, e teve um resultado super bom e nem precisou entrar com a caneta, no caso, Então, você né? viu como é importante que o paciente possa contextualizar a vida dele. Exato. Precisa, Precisa. é um pouco de terapia que tem Precisa. que ter nessa primeira Precisa consulta. contar o dia a dia, quais são as dificuldades dele, como ele organiza a refeição dele, se ele belisca, ou se ele come mais doce, ou se ele gosta de fazer um prato muito Ou se na grande, hora do né? nervoso, o que que ele recorre? Tem gente que fala que tem gente que não come, tem gente que Que come, tem gente que come. fica muito tempo sem comer. Se tem um transtorno de compulsão, um transtorno, né? Um Se come de distúrbio madrugada, quando alimentar. perde o sono. Nossa, eu fazia Exatamente. isso. É, acho que tem até o nome, síndrome do comer noturno. É. Isso acontece. E daí a gente tem tratamentos específicos. Para um paciente que tem essa parte emocional ou tem um transtorno de compulsão, muitas vezes a gente tem medicações específicas para esse paciente, que não são as canetas. São outros tipos de medicações que vão agir ali em dopamina, em serotonina, em outros tipos de mecanismos de ação, assim. Uhum. E Então, a pessoa vai ter sucesso no tratamento. e também vai ter, eu sempre reforço, da relação com a comida. A gente tem que ter uma relação boa com a comida, porque comer é bom, todo mundo gosta de comer. A comida não precisa ser um sofrimento, não precisa ser, ai, vou numa pizzaria com meus amigos, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que comer, eu não vou comer, eu vou comer antes, eu vou comer. Não, a gente pode ter uma relação legal com a comida, a gente pode chegar lá, comer 2 pedaços de pizza e ficar legal, E e tá tá tudo tudo bem, bem. no outro dia segue a vida. Então, mudar a relação com a comida também é É importante, bem né? interessante isso, né? Mudar a relação, porque é uma relação de verdade. Que às vezes vem de muito tempo também, né? Vem lá de Da trás. infância. É, eu já escutei de algumas pessoas falando: olha, eu passei fome e eu Uhum, quero morrer de barriga cheia. Eu já exato. escutei. Olha, E é é por forte, isso que né? eu tomo insulina. Eu já ouvi isso. Olha só, Eu tomo insulina porque que bom que eu tomo insulina, que bom que tem um remédio, mas eu vou morrer de barriga cheia. Eu já ouvi isso. olha só. Isso é complexo. É forte. É. E por quê? Porque tem uma base emocional de lá, tem crenças limitantes, Uhum, memória afetiva sim, de escassez. é, Então, qual é a relação? Poxa, agora eu posso, por que que eu não é. posso? Eu já atendi pacientes, ou então que tinha pais que repreendiam um pouco mais essa parte da alimentação. Isso você vai engordar, isso não pode. E quando tem o acesso, Passarinho fora da gaiola, né, bem? exatamente, Bate exatamente. asas e vai pro mundo. E a gente pode de tudo, a gente pode comer de tudo, é ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio para. Você sabe que eu que venho dessa área de relacionamento amoroso, tinham muitas mulheres, por exemplo, que fugiam da parte sexual, engordavam para fugir Ah, tá. e fugiam porque tinham sido abusadas pelo avô, pelo próprio pai. Olha só. Porque Olha daí o como corpo era um. então, chegavam com problema de emagrecimento, que não Uhum, tinha nada a ver com emagrecimento, era uma a causa era a fuga da parte sexual, e a fuga da parte sexual com o marido, que provavelmente já tinha traído. sim, Então ela foi traída, é, né, obesa, mas na realidade era para fugir da parte sexual e fugiam da parte sexual, se escondiam atrás da obesidade porque tinham um trauma lá atrás de um abuso sexual infantil. isso é muito forte. O corpo era meio que um escudo, Um né? escudo. Então ela tinha aquilo ali para não sentir Eu tive atração. dezenas de mulheres assim. Nossa. Olha como é além do que a gente imagina, é além do que os nossos olhos, É, que eu sempre falo, nunca julgue exatamente. alguém acima do peso, com obesidade, não julguem. Você imagina uma paciente dessa aí no médico e ouvir, ah, é só você fazer atividade física que você vai perder peso. Ou, ah, você não tem força de vontade, é só querer. É. Para uma paciente dessa. E elas nunca tinham contado para ninguém, ninguém sabia, era segredo o Olha só. abuso.
Então você imagina, é muito pesado isso. É muito mais complexo, muito mais, algo muito mais interior, né? É. Então a gente não pode julgar antes de saber, de calçar o sapato daquela pessoa e falar Sim, por que ela não olhou para ela, o que que aconteceu, aonde ela se perdeu. Talvez se a gente pensasse assim, né, quando você vê alguém ou talvez uma pessoa próxima a você, questionar onde será que essa pessoa se perdeu? O que aconteceu na vida dela? é, Talvez tentar responder isso fique mais empático e você possa de verdade ajudar a outra ajudar. pessoa. Eu atendi um paciente semana passada que me chamou muito a atenção. Era um paciente que tinha feito uma cirurgia bariátrica. Ele até estava com o peso controlado, mas ele estava com a coluna inteirinha de fraturas. Um paciente jovem, assim, em torno de 40 anos, então com a coluna inteirinha de fraturas. O osso dele, falando de uma linguagem simples, como se ele tivesse um osso se desfazendo. Nossa. Então, as vitaminas com anemia, as vitaminas todas baixas, a vitamina D dele não deu nem para dosar, de tão baixa que estava. Eu olhei aquilo e ele era médico. E, meu Deus, né? Minha primeira reação foi como ele deixou isso acontecer, né? Sim. E foi um quadro muito grave. E eu já, né, ali, às vezes ali, ai, vamos repor a vitamina, vamos fazer o exame, fazer o exame do osso, vamos começar uma medicação para osteoporose. Daí a gente conversando um pouco melhor, ele me contou que ele tinha perdido duas esposas, que ele tinha um quadro ali emocional de ansiedade, que ele trabalhava muito, porque ele tinha também várias responsabilidades financeiras que ele acabou acumulando. Então era um quadro Então, muito você vê mais que é uma complexo. somatização de coisas, É. não é? E daí eu mesma me coloquei assim, olha só, no começo eu, querendo ou não, eu julguei assim, né? Nossa, É, como será que aconteceu? E acontece, né? exatamente. Pode acontecer com qualquer pessoa, Pode. qualquer pessoa. Então, é muito importante que a gente, antes de julgar, faça essa É, pergunta. O que é, será que aconteceu? é, É colocar isso em prática, assim, sabe? E é com várias coisas, não é só com a obesidade, porque o ser humano julga, né? Infelizmente. a gente tem que se É um forçar mesmo. vício, é um vício apontar. E quando a gente olha e fala assim, será que não estão falando de você também? Sim, sim. Né? Como você se sente se você imaginar que estão falando de você? É tão fácil falar da vida do outro, né? E a gente tem sempre uma tendência, né, de achar que nós estamos certos, É, que a forma da gente viver é a é a correta, correta. não é? E é correta pra gente, muito para outra pessoa, muitas vezes não é. Porque são diferentes. É, é, E é maravilhoso ao mesmo tempo isso, porque você vê a diversidade de, de, de formas de você viver. sim. Até em relações familiares, acho que isso é bem importante. Sim, A gente saber que às vezes o que eu acho que é o certo para aquela pessoa não é o que aquela pessoa acha que é o certo para ela, não é o momento dela, às vezes. exatamente. Isso acontece direto, em família é assim. Sim, sim, E criados, às vezes até irmãos, né? Porque são criados da mesma forma, um diferente um do diferente. outro. Ah, mas eu acho que ela deveria seguir esse caminho. Mas você acha, não é, às vezes não é o caminho O outro, dela. Mas é difícil, não é fácil, né? é bem desafiador. É, É principalmente com família. Que eu falo sim, que é terreno protegido, família, né? é verdade. Não é? É, Então a gente tem uma tendência a dar os palpites, as palpiteiras, né? Que é. falam, eu não te perguntei, não, mas é que eu queria, Tô veja dando um bem. conselho, É um né? conselho porque eu te amo, não é? Dá um palpitinho aqui, outro É ali. um conselho só porque eu te amo demais, E nem não é? sempre aquela pessoa quer o conselho, quer o palpite. Sim. Hoje, deixa eu te perguntar uma coisa, você faz Claro, atendimento online? faço. Vou Tá colocar de crescendo. novo aqui as redes sociais da Gi, doutora Giovanni Micheloni. Então, né, eu atendo online bastante, estou com vários atendimentos, até de pacientes fora do Brasil, que a gente Que consegue fazer um maravilha. atendimento muito legal, porque a saúde fora do Brasil também tem muitos pacientes que têm muita dificuldade Verdade. de fazer exames, de ter ali um médico que tem uma assistência um pouco mais próxima. Então, eu atendo bastante, eu adoro atender paciente online.
Até tem esse post E aqui, tem ó. aonde, aqui, curiosidade sobre a minha, aqui, a consulta online, Da consulta online. perfeito. Tem o link do atendimento ali? Tem. Aqui, link aqui. Tanto do consulta online quanto Agendar da consulta consulta muito bem, presencial. ótimo. Eu tô mudando de clínica agora, aqui Uhum. nas Nações Unidas, uma clínica bem legal também, multidisciplinar, com vários Isso é profissionais. maravilhoso, Então, né? isso é Porque muito legal. é A um. gente troca, que é difícil às vezes, você vai em um médico e fala, o gastro falou para eu fazer isso, o endócrino falou. Lá na clínica, como vão ter várias especialidades, a gente mesmo Isso é conversa. maravilhoso, porque é uma novela. Sim, Protocolos diferentes. cada um fala uma coisa. Lá vai ter o gastrocirurgião, vai ter a ginecologista, tem pediatra, tem dermatologista. Então é uma Eu já chorei clínica. muito na frente de médicos para falar, quando você escuta de um médico um absurdo do absurdo que o último médico não tinha falado. E aí você fala, doutor, em quem eu acredito? É, Eu já fiz isso. é difícil para o Em quem eu paciente. acredito? Às vezes chega um paciente com uma receita que eu, né, às vezes coisas que eu não concordo ali, que eu não. Mas não é culpa do paciente. É, Quando ele procura um profissional, ele está acreditando que aquele profissional vai exatamente. ajudar e que é o melhor dele. Que é a filosofia do profissional, então, é super difícil, É. muito. Uma equipe integrada faz muita diferença, assim, muita Ai, diferença mesmo. que linda que é essa doutora, meu Deus. Coisa mais Ai, amada do muito mundo. bom, Muito bom. muito Olha aqui. bom. Aqui que é isso? É músculo e gordura? Músculo e gordura. Aqui é a diferença. Quando o paciente fala, né? Eu perdi só 1 quilo de gordura. Eu mostro essa Essa, maquete, assim, que a gente tem, né? sim, 1 quilo de gordura é muita coisa. é E um verdade. quilo de músculo, para ganhar 1 quilo de músculo, é sofrido. É verdade. Olha, é bem Principalmente para compactado mulher. ali, né? É, é. É a diferença É. aqui. E a gordura visceral? A Esses gordura dias nós estávamos num assunto em casa sobre gordura visceral. visceral. E aí eu falei uma coisa que agora me corrija. Tá. É verdade, doutora, que a gordura visceral, segundo Renata Miranda, ela é marrom? A gordura. Não, a gente tem o tecido de adiposo branco e o tecido de adiposo marrom. A gordura visceral, na verdade, é a gordura que se localiza dentro dos órgãos, né? Então, é a Hum, gordura, por exemplo, que vai dar a gordura do fígado, a certo. esteatose hepática. É a gordura que pode entupir as artérias, né? Então, é uma Sim. gordura que a gente chama de gordura perigosa. Que não é, ó, vamos lá, gente, gordura visceral, ó, aqui, Renata, segundo Renata Miranda, tá? É, essa subcutânea, a gordura subcutânea é aquela que você pega A e você dobrinha. consegue fazer uma preguinha, pegar a Exatamente. gordurinha, sabe aquela gordurinha? Você pega na gordurinha. A visceral, você não consegue pegar nela. É isso? Exatamente, Às vezes exatamente. no homem aquela barriga dura que fala que é barriga de cerveja, que não tem como você pegar a gordurinha. É Exato. a visceral. É essa? Essa, exatamente. É Ah, a então falei gordura. certinho. Falou, você já tá quase Já tô, médica. olha. Bom, E essa subcutânea é essa que, fica uma gordura mais que fica que você consegue realmente. pegar, Exatamente, fazer uma exatamente. prega, assim, você É a pega. gordura mais da que a gente vê, né? Que E a, então quando a gente vê as dobrinhas. e a visceral é a gordura que fica nos órgãos. Então é muito mais perigosa. Muito mais E é perigosa. mais difícil de perder também? Sim. A gordura visceral, ela é uma gordura que ela tem um risco cardiovascular muito grande. Então, um paciente que tem um aumento de gordura no fígado, que tem uma artéria, um coração com placas, é uma gordura muito mais perigosa. Não é que ela é tão difícil de perder, a gente vai perder como um todo. Um paciente que perde peso, ele vai perder tanto a gordura subcutânea quanto a gordura visceral. Uhum, Mas é uma gordura que ela é mais resistente, digamos assim. entendi. E falando ainda voltando um pouco das canetinhas, foram uma das únicas medicações que mostraram benefício em diminuir gordura visceral. Nossa, Então, fala ainda mais a favor, em alguns casos, né, sim. da gente usar, porque teve uma melhora importante Nossa, dessa parte. bacana Isso é isso. Muito bom interessante. saber. Muito bom. Amada, estamos chegando ao final Ai, eu aqui. adorei, Eu queria ficar falando amei. mais. Olha, tá vendo? Eu acho que você tem que ter um podcast para falar Não, sobre essa parte toda endócrina, sobre essa parte da olha só, medicina. é muito assunto, É né? muito assunto. As pessoas precisam de informação. É. Que às vezes a A gente é nossa, tão nosso dia a dia que a gente, é, a nossa voz precisa alcançar o maior número de pessoas, não é? sim,
É verdade. porque é importante, a gente consegue salvar, vocês aí como médicos salvam vidas, não é? Sim, sim. É maravilhoso. Ai, Eu estou muito muito bom. feliz Eu com a adorei. tua contribuição. Eu queria que você abrisse teu coração e deixasse uma mensagem aqui para essa audiência. Eu agradeço muito o convite, primeiramente. Obrigada. Agradeço compartilhar aqui algumas informações. E gostaria de falar que qualquer um que tenha alguma dúvida, que queira entrar em contato comigo, que queira agendar uma consulta presencial online, que está buscando qualidade de vida, que está buscando saúde, eu estou à disposição. Estou aqui para Ai, o que precisarem. que coisa mais querida. Não falei que ela era um amor. Ai, Eu estou muito muito bom. feliz. É muito Eu bom te também. ver atuando. É muito bom ver o teu lado profissional, o Ah. amor que você tem pela E é medicina. muito bom ver mulheres de sucesso. Eu amo ver mulheres de sucesso. Quando eu trabalho com outras médicas e vejo mulheres igual você, que se comunicam, eu fico encantada, porque eu acho que é isso, a gente É. tem que se A ajudar e se gente juntar. precisa se ajudar. Eu Por isso acho que o eu falo que máximo. que é maravilhoso o projeto, porque assim, é mulheres ajudando mulheres, a gente não tem que competir. Cada ser humano é único. A gente não está competindo Cada um jamais. tem o seu O diferencial. seu diferencial, É, entende? Então isso é isso que faz a gente, né? A gente precisa mais disso. Não é competir, a gente precisa de aliança. se ajudar. Exato. Existe Muito muita bom. competição e eu não gosto da competição. Sim, Precisa ter aliança nessas relações. É sim. mulheres ajudando mulheres. Quando você ajuda uma mulher, vem e o universo se abre de possibilidades. E a gente se entende. Exato. Entende? A gente não tem que competir. Então É eu isso luto mesmo. para que as mulheres possam se unir mais e não competir. Não existe essa competição, não deveria existir essa competição. Sim, sim. Nós perdemos competindo quando É. a gente está competindo. Tirar isso da competição É, e porque você se fortalecer. fecha. Se você não se abre, você está fechada no teu núcleo, no teu casulo ali. Sim, E aí? No teu castelo? é, Não, a gente pode exatamente. circular no castelo da outra. Isso tudo é muito lindo. Muito É maravilhoso. muito maravilhoso. Amada, muito obrigada Perfeita. mais uma vez aqui. Obrigada. Sigam Adorei. Doutora Doutora Giovanna Giovana. Micheloni, a pronúncia é Micheloni, é muito É. chique, tá? Mas é doutora Micheloni nas redes sociais, tá? Sim, tô Vai, curte, sempre. comenta, compartilha. A gente faz aqui com muito amor, com muito carinho, certo? Ó, a gente fica por aqui. Um beijo no coração. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.